Buenas, galera. Juliano Rosa aqui na área. Tá começando mais um Soldiers of Blues, edição número 7. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma convidada especialíssima, direto lá de Friburgo, no Rio de Janeiro, minha amiga Caru de Souza. Já vou chamar ela aqui para o palco. Oi, Caru. Olá, Juliano, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, Tudo tudo ótimo ótimo. também. Um prazer te receber aqui no programa hoje. Poxa, é uma honra estar aqui nesse programa incrível. Participações felinas aí ao fundo também que eu tô vendo aqui, né? É, Mionzinha, a Mion. Ela Muito gosta legal. daquele cantinho ali e eu já fiz algumas lives que ela ficou ali atrás, assim, tranquila, vivendo a vida dela. Muito legal. Bom, esse é o programa de número 7, tá? A gente começou aqui Ó, no canal Nas Trincheiras do Rock. Aliás, esqueci de dizer, galera, que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí no canal Nas Trincheiras do Rock, que promove aí o programa Soldiers of Blues. E nesse programa, então, recebendo Caru de Souza, que é uma cantora representante aí feminina do blues aqui feito no Brasil, né? Que tem influência do blues e levanta essa cena aí com a galera. E a Caru acabou de lançar um álbum que eu estava aqui ouvindo há pouquinho no Spotify, aqui, Amor, Pele e Blues, né? exatamente. Gravado lá no estúdio da Blue Crawfish Records, lá dos nossos amigos Neto e Mayra. Me conta um pouquinho aí, Caru, desse disco novo, como é que foi essas composições, são todas tuas? Me diz aí. Sim, esse disco é o meu primeiro disco, né? Assim, depois de 5 anos cantando blues, quase 20 como cantora, quase 20 não, 20 anos como cantora, né? E ele é um compilado de uma série de composições minhas, são 7 faixas, né? Sendo que só tem um cover, né? Foi assim um movimento bastante, para alguns, bastante audacioso, né? Que é você lançar um disco de blues praticamente todo autoral, né? E só que eu tenho uma coisa de não pensar muito, ir fazendo, seguindo a intuição, sabe, Juliano? Então, Sei. eu não calculei muito o como ia ser, quando ia ser, como ia ser. Eu criei as músicas, né? São músicas, tem músicas ali de 20 anos, né? Que eram já tiveram uma gravação assim informal em outros momentos da vida e outras que foram compostas já recentemente e, e aí eu senti a necessidade de colocar essa história, essa conversa, né, dessas músicas nesse álbum, né? Eu diria que ele é um pouco didático, porque um, ele tem os ritmos básicos do blues, né? Todos estão ali, né? Tem um slow, tem um shuffle, tem um Motown, tem um mambo, uma rumba, uma coisa mais latina, né? Tem um saloon, uma coisa meio gospel. Então eu diria que ele é um pouco didático nesse ponto, né? Assim, conseguir trazer as várias os vários ritmos do blues para dentro de um álbum, né? Mas ainda é claro que ainda tem infinitas coisas para acontecer, tem outras infinitas composições que ficaram de fora, né? E que provavelmente vão entrar num segundo ou num terceiro álbum aí. Legal. Eu tava me falando antes em off que tem algumas participações no disco, né? Quem é que tá tocando contigo nesse disco aí? Sim, sim. Esse disco como a gente fez, eu optei em lançar pela Blue Crawfish, né? Eu tive alguns empecilhos para gravar com a minha banda. Então a gente montou uma banda lá em São Carlos, né? Então assim a banda que gravou o disco, além do Rabicó, que é o baterista da minha banda mesmo, né? O meu baterista original, marido, enfim, tem uma questão maior, né, do que só musical. É, Família. a família, né? Ele tem ainda o Gui Ambrosio como baixista e o Neto Rockefeller, né, assumindo as guitarras, né, além da produção musical.
E aí eu tive, assim, fui agraciada pela presença da Mayra Velis numa das faixas, ela faz um backing vocal delicioso, né? Tem o Fernando Terrizet fazendo um Hammond e os pianos em algumas faixas também. O Lucas Spilder fazendo um slide, assim, é indescritível o talento desse menino, sabe? Ele conseguiu captar, ele por acaso toca o Slow, né? Que foi também outra faixa muito audaciosa desse disco, porque é uma faixa de 9 minutos, né? A gente, para a atualidade, né? Para esse momento que a gente vive musical, 9 minutos é muito tempo para botar num álbum que está dentro de uma plataforma, né? Mas eu senti a necessidade de ter essa pressão, né, de ter essa música visceral dentro do álbum. E aí o Lucas ele aparece com uns solos em slide assim que traduziram toda a letra, toda a intensidade daquela música, né, e somaram, né, muito mais aquela intensidade ali daquela faixa, né. E deixa eu ver, eu acho que eu estou esquecendo alguém. Teve o Fernando, teve o Lucas, a Mayra. Eu acho que eu estou esquecendo alguém. A gente sempre esquece alguém, né, Carol? Mas eu Eu vou lembrar ao Sim, longo do. enquanto você vai lembrando. E qual é que é o título do Slow, esse que você falou que tem o slide? Esse é o Like My Desire. Ah, era exatamente essa que eu estava ouvindo antes, e eu ia perguntar para você se o slide era o Neto ou se era Não, é outro. do Lucas. É Achei do Lucas. muito bom mesmo, muito legal, muito É. bacana. Essa música ela tem uma história bem curiosa, né? Ela foi eu estava tocando com um guitarrista aqui do Rio, né? E ele me passou umas faixas, umas linhas de guitarra e pediu para eu compor para ele, né? E aí eu compus essa letra, inspirada na Beth Hart. Era uma outra onda, assim, a música era outra coisa, né? Era mais rock and roll e tal. Mas na hora me deu um insight, eu nem disse que tinha escrito essa música, né? E guardei. Cheguei no estúdio, num dia de ensaio, falei com a minha banda assim, falei, vamos tocar um slow em lá menor, né? Assim, bem com slow change, bem devagarinho, nananá. E aí saiu, e aí coloquei essa letra, né, nesse slow e saiu essa delícia, né? Eu acho essa música muito especial. E engraçado que, apesar dela ter 9 minutos, é uma música que eu tenho tido um bom retorno, sabe? As pessoas parecem Legal. que ficam com ela como chiclete no ouvido, sabe? Eu tenho uma grande amiga que fala isso. Ai, a música que eu mais gosto é aquela. Que Eu só legal. escuto My Heart, My Heart. Legal isso. Não, e a gente também às vezes fica com essa preocupação que você falou antes, né, de uma música muito longa, né, que hoje em dia tudo é muito rápido, né, com essa questão de rede É, social, internet, tudo, as pessoas querem tudo muito imediato, muito rápido, né? E inclusive a gente tem conversado isso com outras pessoas também, e o pessoal fala, poxa, vou ter que fazer uma música agora de 2 minutos para botar na plataforma, mas eu acho que não, né? Eu acho que a gente pode ter os dois, né, Carol? Posso ter uma música de 2 minutos e posso ter uma de 9, 10, 8, 7 eu minutos, né? acho, Juliano, que assim o que esse disco me trouxe de maior aprendizado foi justamente poder abraçar a artista que eu sou, sabe? Então, na hora que eu falo que eu sou assim meio locomotiva, rolo compressor, que eu passo o carro e foi, né? Que eu não penso muito, né? E é porque isso fala dessas rédeas do meu trabalho, da minha arte, né? Então, é, a gente tem sempre aquela discussão, né, entre nós, né, eu vou compor blues em inglês ou em português, sabe? Eu nunca pensei nisso, nem
nem no meu período de roqueira, de banda de rock and roll, que eu também compunha, a música, para mim, ela aparece num idioma que muitas vezes eu nem domino, né? Eu tenho canções quer dizer, vamos dizer assim, riffs de voz em espanhol, que é uma língua que eu não domino, né? No castelhano, que eu não domino, né? E ela está guardada. O dia que eu dominar essa língua, ela vai aparecer. Eu tenho blues e italiano, que já é uma língua que eu domino, né? E ela não entrou no disco porque o neto se sentiu inseguro em corrigir, né? A gente tem essa coisa de ter uma supervisão de letra, né? Quando é em Claro, português, tudo bem, né? Mas a gente sim. tem uma supervisão de letra estrangeira e ele se sentiu inseguro. Foi uma letra que a minha irmã, que é jubilada, é Master Blaster no italiano, né, formada, pós-graduada e tal, ela fez a correção para mim da letra, né? Então, assim, eu tenho segurança do que tem ali, né, do que está escrito ali, do que eu estou falando. Mas é uma letra que futuramente, quer dizer, é uma música que futuramente vai entrar num álbum, né? E assim, se eu souber chinês ou russo, vai sair letra, né? Se eu souber alemão, vai sair, porque eu acho que tem uma questão da sonoridade e tem a questão do sentimento que você está colocando naquela história, né? Eu costumo dizer, e aprendi isso com o Gesiel Oliveira, que foi o guitarrista da banda Gnose muito tempo, né? Que a facilidade para a gente compor em inglês é porque o inglês tem o aua, né? É uma Aham, língua que você consegue colocar certas cadências, e ela casa muito bem com a construção harmônica do blues, né? Enquanto o português é muito percussivo. E como ele é percussivo, ele é mais difícil de entrar num slow ou num shuffle, né? Apesar de ter gente que faz isso brilhantemente, né? E eu acho que é uma questão de exercício, exercício e vocabulário, porque você tem que saber trabalhar aquela prosódia ali, né, da letra para a coisa funcionar, né? A gente tem grandes músicos brasileiros que fizeram isso muito bem, né? Agora me recordo do Gil, que ele tem certos fonemas que ele muda e dá um sotaque baiano, que só com aquele sotaque baiano aquela palavra entra na prosódia direitinho, amanteigada, né? Eu acho que é, é isso que define qual é a letra, né? Os claro. ortodoxos do blues talvez fiquem bem bravos comigo, mas eu acho que é por aí, sabe? Com certeza. Não, mas normal. Eu acho que faz parte também do artista incomodar, né? É, Né? Na verdade, eu acho que a arte é isso, né? A gente não vai agradar todo mundo, né, cara? Não com adianta, né? certeza. Ainda bem que a gente Mas, não vai agradar todo mundo, né? Porque quando a gente desagrada alguém, ele pode vir com uma crítica que soma ao nosso trabalho também, claro, isso. né? Eu acho que isso Justamente. é interessante, né? Justamente. E eu concordo E com você sobre essa questão da letra, porque a gente também trabalha assim, né? Eu também penso assim, a letra já nasce daquele jeito, né? uhum. E realmente é mais difícil compor em português, né? E a gente Nossa, costuma. Até porque parece assim que, né, que as pessoas estão entendendo mesmo o que você está falando, né? Para a gente que compõe aqui, né? Para o público brasileiro, né? Então você eu tem que. tenho umas histórias engraçadas, né? Que é, quando a gente compõe em inglês, né? A banda Gnose me trouxe são 14 anos de banda, então eu tive muita história, né? A gente fazia muito cover de Led Zeppelin, né? E todas as nossas músicas eram em inglês. Então tinha momentos em que no show eu não divulgava que aquela música era autoral. E já aconteceu uma série de vezes das pessoas falarem assim: não, vocês tinham que botar uma autoral no show. Não, mas o show tem 50% de autoral. Não, não, vocês tocaram aquelas do Led Zeppelin que eu não conheço. Uau! Sabe? Que maravilha, né? Então, É, e ao mesmo tempo, a letra em português, né, como a gente tem um público que não domina o inglês, né,
não é uma segunda língua do nosso país, né? Você tem, ela fica mais clara, o teu recado fica muito mais claro, né? Nesse disco eu tenho a Só Pra Solidão, que é uma letra muito forte, muito pesada. A Só Pra Solidão e a Isolamento eu acho letras muito fortes, né? Eu não consigo escrever em português algo que não seja meio panfletário, meio provocativo, sabe? Reflexivo. Eu não consigo. Nesse ponto, eu acho que a minha influência maior é aquela fase do Chico Buarque, que ele era muito a fase da ditadura militar do Chico Buarque, sabe? Que ele tinha essa coisa de trabalhar as palavras de forma que elas estocavam, né, na ferida, mas ao mesmo tempo elas tinham uma poética, assim. Elas tinham uma poética, numa coisa assim, né? E outra influência que eu tenho muito forte, e aí é da primeira adolescência, né, ali bem do inicinho, quando eu comecei a escutar música, é de Engenheiros do Havaí. O Humberto Gessinger também escrevia coisas maravilhosas, né? Embora aqui no Rio de Janeiro todo mundo torça um pouco, assim, quem eu conheço torce um pouco o nariz, né, para os Engenheiros, né? Mas para mim foi uma banda muito forte, né? Nos anos 90 foi o primeiro show que eu É assisti mesmo? sozinha aqui em Que legal. Friburgo. Eles fizeram um show aqui e eu fui assim com a mãe, com uma coleguinha e a mãe. Eu fui desacompanhada, né? Então assim é uma banda que fala na minha história musical muito forte, né? Aliás, são duas influências muito fortes que eu tenho na música, né? Que é a Rosana como uma deusa. Eu, antes de Olha gostar só. de Xuxa e de, enfim, Angélica, essa mulherada infantil, eu gostava da Rosana. E aí passam-se os anos e depois eu descubro que as músicas que eu mais gostava dela eram regravações do Bill Withers, da Tina Turner, sabe? Então é interessante assim você ver e o que eu gostava nela eram as notas que ela alongava enquanto estava cantando e os drives vocais que ela fazia, né? Era o que me encantava, né? E aí você perceber que isso te encanta na infância sem você nem saber do que se tratava e hoje tecnicamente eu já sei, né? Que legal. É E interessante. o Humberto Gessinger é um dos grandes letristas do rock nacional aí, né? O cara, Sim, as sim, eu acho letras dele são todas grandes letras, assim, né? Não tem letrinha, né? maravilhosas, maravilhosas, assim. Eu acho que a gente tem ele, assim, da mesma época, né? Você tem ele, tem o Cazuza e tem eu elegeria assim, né? Ele, o Cazuza e o Renato Russo, né? Como do rock É, nacional, como os grandes letristas. É claro que tem outros tantos muito tem, claro. incríveis, né? E ele sempre tocou muito fundo para mim, assim, umas letras muito enigmáticas, muito históricas também e regionais, né? Ele tem o, Sim, o Pampa, né? Quando ele fala do Pampa, né? verdade. Tá, mas Ele, bom, aí a Rosana e os engenheiros, e como é que pintou o blues na tua vida? Ai, gente, o blues, cada vez que me faz essa pergunta, eu descubro uma história anterior, né? Então, assim, você tem essa influência aí, né? A Rosana regravando Tina Turner, que na verdade era um ícone também, né? Foi um ícone do blues antes de se tornar um ícone do pop, do rock e tal, né? Sim, E isso eu descubro agora, assim, há, sei lá, 4 anos atrás, né? Conforme eu vou estudar isso, né? É, talvez o blues, efetivamente, ele apareceu para mim com a Nina Simone. Assim, para dizer assim, um marco é a Nina Simone, que embora não seja totalmente blues, ela passeia pelo jazz, né? Mas ela, para mim, é a minha primeira grande referência. Né? Assim, é que eu posso dizer, não, eu resolvi cantar blues por causa da Nina Simone. Isso eu posso dizer. Né? Mas eu comecei a cantar com a Janis Joplin,
né? Como acho que como toda boa cantora brasileira, né? Assim, que vai para o blues, né? Em algum momento migra ali entre a Janis Joplin e o Led Zeppelin, né? Às vezes passa ali para Doors e tal, mas Sim. eu acho que eu comecei ali com a Janis. O álbum Pearl foi um álbum muito importante para mim na minha adolescência, né? E assim, a primeira música que eu canto em público depois de refrão de um bolero foi Mercedes-Benz, né? E era foi muito engraçado. Eu aprendi essa música e aí eu cheguei num churrasco de adolescente, assim, né? A galera da escola fazendo um churrasco, todo mundo com violãozinho. Aí tinha o violãozinho, aí tinha o camarada lá tocando umas Legião Urbana, tocando uns Oasis. E eu falei, eu vou tocar uma música. E ninguém sabia que eu tocava. Eu aprendi a tocar violão só para tocar Wish You Were Here, sabe? Mas aí eu peguei o violão e aí eu começo a marcar o tempo e canto Mercedes-Benz. E aquilo virou um ícone, né? Assim, todo churrasco, toda reunião de família, de amigos, todo mundo pedia para eu cantar Mercedes-Benz, né? E o Pearl é um álbum, e depois eu fui descobrindo outros da Janis, e a Janis era uma fã incondicional, ela bebia diretamente na Big Mama, né? Big Mama Thornton, né? Então, assim, eu só descobri isso também há coisa de 4, 5 anos atrás, né? Mas ali eu comecei a entender. E dentro dessa história do violão Wish You Were Here, né? Tem uma curiosidade, eu encontrei esse meu primeiro professor de violão, que ele era um amigo de escola, estava estudando, né? Assim, a gente estudava junto. E aí ele me disse, né, a última vez que a gente se encontrou, ele falou: você foi minha primeira aluna de violão, Ó. e assim, eu sempre uso você como referência. O referência de quê? Não, porque você desde aquela época dizia que ia cantar blues um dia. Hein? Eu dizia isso? Então, já estava lá atrás, né? E toda vez que eu encontro alguém dessa época, né? Ou converso com a minha mãe, por exemplo, né? Eu sempre lembro daquela música da Coco Taylor, I'm a Woman, que ela diz, My mama told me, né? She gets sing the blues, child, sing it from your own, né? E minha mãe também, quando a primeira vez que me escutou cantando, ela falou: você tem que cantar blues. Então tem esse caminho que ele se perde e se acha no meio da minha história musical e da minha história como pessoa, né? Eu não sei ao certo quando o blues entrou, eu sei que eu sempre gostei. Eu tenho gravado na memória esses nomes desses grandes ícones e que hoje são grandes amigos, né? É, o Lancaster Ferreira, o Neto Rockefeller, o Big Joe Manfra, o Sérgio Rocha, a Blues Etílicos, o Otávio Rocha, eu o vi aqui num festival de inverno aqui em Friburgo e nunca mais eu esqueci. E olha que eu não tocava, não cantava, cantava qualquer coisa, assim, não era disso, né? Mas eu nunca mais esqueci aquela presença de palco do Otávio Rocha, sabe? E não guardei o nome, assim, guardei o nome, mas não associei a pessoa, fui associar muitos anos depois, né? Então, o blues ele acaba se misturando muito com a minha história, né? E ao mesmo tempo, um dia eu resolvo entrar nesse caminho e as portas se abrem, e se abriram assim de uma forma muito natural, né? E isso foi extraordinário nessa história aí, né? E nessa carreira que tem aí. Bom, eu estreiei em 2018, eu acho. Foi 2018. Então, é curtinho ainda, né? Carreira como cantora, né? Ah, mas já tem uma experiência, né, Caru? Nossa, E não, e eu queria comentar que é interessante que eu converso. Aliás, o Otávio Rocha já teve aqui no programa, foi, eu acho que a edição número 2 teve com o Otávio aqui, que é um grande olha, figura, né? Um baita de uma referência aqui, né, para a galera que gosta de blues aqui no Brasil, né? Um dos pioneiros, né? E sim, sim. aqui no Brasil, a gente não. A gente ouve comentários aí até de fora, né, que o Brasil é o segundo maior
país aí que consome blues, né? Que consome, que produz, né? Que leva isso adiante, né? Uhum. E é curioso porque a gente aprendeu tardiamente, né, sobre o blues, né? Mas de alguma forma ele sempre teve aqui, porque toda a música mundial teve influência desse estilo, né? E os grandes ícones que você citou aí, né? Janis Joplin, Led Zeppelin, né? E vários outros, né? A gente ouviu, né? Isso tocou nas rádios aqui desde sempre, aqui no Brasil, desde que eles surgiram, né? E a gente nunca ligou diretamente, mas é só ouvir o que eles dizem também, que eles sempre apontam a direção lá para trás, dizem, não, minha influência era, né, Big Mama, Etta James, né, no caso da Janis Joplin, né? E o Led Zeppelin, que até teve casos que eles tiveram que se retratar, né? Acho que eles também nem se ligaram, né? O que estavam fazendo, né? Era outro tempo, né? Eu acho que a gente tem mudanças, a música nesse século, né? Não, nesse século não, no século passado, né? Sim, No século isso. passado, né? No século XX, ela sofreu muitas mudanças, né? Então, assim, a gente ainda tinha ali na fase ali em que o Led Zeppelin nasce e vira uma grande banda, porque foi uma das primeiras grandes bandas, né? Assim, em escala galáctica, né? É, Então, você tem ainda uma questão de direito autoral muito primitiva, né? Tem muita gente que regravou muita coisa do delta do Mississippi e que os bluesmens que viviam na pobreza continuaram vivendo na pobreza, né? É sim. muito similar e é uma coisa que eu ia até comentar. Quanto mais eu estudo blues, mais eu entendo a música negra brasileira, mais eu entendo o samba, mais eu entendo o funk carioca, sabe? Porque são muito similares dentro da sua raiz histórica, né? E para mim é muito honroso, né, poder levar essa música dentro dessa ancestralidade. Eu tenho muito respeito por essa ancestralidade, né? A raiz de tudo está ali na costa africana, né? É, E isso me encantou muito na música da Nina Simone, porque ela não deixa de mexer com essa raiz, né? Ela não deixa de falar dessa raiz, né? Então eu tenho no meu trabalho muitas músicas a capela, né, dela. Se eu quiser eu faço um set inteirinho a capela só de Nina Simone, né? que Porque legal. ela pega esse ritmo africano, né, e traz para uma letra dela, né? E trabalha isso muito bem, né? E aí a gente tem e talvez seja isso, né, essa característica, essa raiz africana, que faz o brasileiro se identificar tanto com o blues, né? Junto, claro, do complexo de vira-lata, né? Porque é uma outra coisa que eu acho muito paradoxal, né? A gente tem um público que escuta som de preto favelado, que quando toca ninguém fica parado, mas como é em inglês, eles chamam de música boa, né? E se tiver em português, eles dizem, não, isso é horrível, né? Seria o caso do samba, do choro, do funk, né? Mas as letras são muito similares, né? Você Acontece pegar muito. o você pegar um Rocum Blues, né? Eu sempre falo do Rocum porque eu sou doida para fazer um show só de Rocum, né? Que é esse blues sacana, esse blues pervertido, né? Mas se você pegar, não perde nada para uma Anitta ou para uma Tati quebra-barraco, sabe? Não perde. Verdade. Não, o próprio rock and roll, né? As letras são, né? Muitas são pura sacanagem, né? Isso aí a gente sabe Exatamente, disso, né. né? Só que como está em inglês, a gente tem esse escudo do inglês, né, o escudo da língua, a gente volta a falar da língua, né, esse escudo que protege o público das mazelas, né, do autor, né, que é Verdade. diferente quando a gente fala em português. Quando a gente canta em português, a gente perde esse escudo. Eu, assim, até cantando o meu disco, né, eu me sinto muito desprotegida. É engraçado, né? Eu achava que não,
mas eu passei a me sentir muito desprotegida, porque eu estou mostrando, revelando as minhas sombras e as minhas luzes, né? Assim, se as pessoas aplaudirem é porque elas Verdade, gostaram da minha intimidade, né? E que deixa de verdade, ser, né? Quando a gente compõe, a gente deixa de ser íntimo do outro, né? verdade. Não, a intimidade deixa de ser íntima e a música ganha vida, né? Isso, Ela vai para um outro lugar. você abre uma porta, uma janela, né, de você mesma e te expõe, né? Aliás, Só que meus parabéns por fazer isso, né? Porque, né, a gente carece, né, de artistas aqui no Brasil que componham, né, que gravem os seus sons autorais, não só dentro do blues, mas enfim, no geral, né? sim, sim. Mas a gente tem aqui uma riqueza grande no Brasil, né, de artistas dentro, né, do nicho blues que fazem música de qualidade, né, música boa. E o teu disco está muito legal, já ouvi mais de uma vez, está muito bacana. Ai, que bom. Recomendo que a galera procure aí no Spotify. Eu vou olhar de novo para não falar errado o nome, que é Amor, Pele e Blues, da Caru de Isso. Souza. E, Caru, eu queria te pedir que você desse um recado final para a galera que está assistindo aí o Soldiers of Blues, passa o teu contato de show, teus redes sociais e se tem alguma novidade que está rolando, alguma agenda, algum show que está por vir. Poxa, a gente já vai acabar, né? Passou tão Falei rápido. para você, passa rápido, quando vê já está chegando. Ah, que pena. Bom, eu acho que a minha rede principal é o Instagram. Então as pessoas podem procurar Caru de Souza, @Caru de Souza, e lá na bio tem o Linktree, né? Tem lá o link com os links para os diversos. O fantástico mundo de Caru de Souza, né? Tem o link para acessar o Spotify, mas tem as outras plataformas todas, né? Que estão o Deezer, YouTube, meu disco tá por aí. Brevemente eu vou ter ele físico, né? Ó, que legal. Porque ele tem a capa dele, né? Foi uma artista Linda. plástica daqui de Friburgo que fez, a Agatha Lapedra, e eu acho muito injusto a gente só ter aquela capinha fechadinha. Ela conseguiu estudar o blues e estudar o meu trabalho, de modo que ela fez uma capa que tinha todo o significado, né, do disco, né? Ela e foi uma experiência bastante singular, porque ela não tinha o corpo das músicas, ela só tinha as letras. Eu falei, eu não vou te dar nada, só vou te dar as letras e não vou te tolir, você cria o que você quiser em cima disso, né? Isso aí é uma capa linda. Então, assim, eu pretendo que dentro desse o encarte a gente tenha essa capa maior, né, dentro do encarte, para poder as pessoas se deliciarem com essa arte, né? É um disco que fala de arte como um todo, né? Então, as pessoas podem me procurar ali mesmo no Instagram, e dali a gente para tudo, né? Para a gente conversar sobre show, para conversar, para ver o trabalho. Tem bastante link de entrevistas e de vídeos no YouTube, né? Ali dentro do próprio Instagram, né? Dentro do Linktree. Bom, minha agenda agora, eu tenho um festival de inverno para fazer aqui em Friburgo, no dia 4 de agosto, né? E por enquanto eu ainda tenho umas datas fechando para agosto, né? Agora para o início do mês. Mas, como todo artista independente, a gente tem que ficar correndo, tem que fazer um corre grande, né, para tocar, né? Então, estamos aí com disponibilidade para quem Isso quiser, aí. faz parte, né? É isso aí, tá certíssima. Contratem a Carol de Souza, recomendadíssimo show de blues aqui no Brasil, né? Os festivais do Brasil inteiro aí, estamos à É, e disposição, né, tem, Carol? só para dar mais uma dica interessante, que o meu repertório ele não tem bluesmans, são só blueswomans, né? E esse Perfeitos. show, e esse show do Amor, Pele e Blues, eu trago ele praticamente todo autoral, porque além do meu disco, eu ainda toco uma música autoral, faço uma homenagem às minhas manas do blues, né? Então eu toco uma música da Sonja, que é uma cantora de blues
extraordinária daqui do Rio, da Mayra Velis, que é outra cantora extraordinária de São Carlos, e da Bidu Sous, que é outra cantora extraordinária de São José dos Campos, né? Então assim, Grandes. trouxe elas. Quero trazer mais, mas às vezes a gente acaba faltando tempo, né, para a gente trazer. Em breve vai ter uma Hard Blues Trio também. Opa! Legal, com prazer. Vamos Caru, fazer. muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Prazer enorme falar contigo. E sucesso na tua carreira. A gente espera te ver por aí nos festivais aí pelo Brasil aí. Vamos. Poxa, eu espero encontrar vocês brevemente em algum festival, porque vocês são incríveis. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi lindo. Espero ter mais, a gente se encontrar mais para conversar mais, né? Isso aí. Tá, tudo de bom para ti. Vamos falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi o Soldiers of Blues dessa semana, gente. Obrigado por assistirem. Já te inscreve no canal Nas Trincheiras do Rock. Me segue aí no Instagram, Juliano Guitar. Segue a Caru de Souza também, Caru de Souza em todas as redes. E a gente se vê na próxima. Valeu, até a próxima.